Êxodo 30:14. Êxodo 20:14. Êxodo 30, não foi o que eu disse, desculpa. Ah, sim, peço desculpa. Êxodo 30:14. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O... Qual é o desejo de Deus para conosco? Que nós sejamos salvos. Alguns vão dizer. Glória a Deus. Porquê? Para que sejamos felizes. E aqui, quando se fala de felicidade, há muita gente que começa mas então, você sabe que há muita coisa que impede a felicidade. Muita coisa. E Deus sabe que nós precisamos de dinheiro. Deus sabe que nós necessitamos de comer, necessitamos de nos vestir, Ele sabe todas estas coisas. Mas a primeira coisa que Ele diz é buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Porquê da oferta? Será que Deus sabe mais alguma coisa que nós não sabemos? Será que a dar a oferta nós fazemos abrir portas que antes estavam fechadas? Ou o nosso coração está mais no dinheiro do que na oferta que damos a Deus? Para nós tem mais valor o dinheiro do que Deus? Eu só estou a fazer perguntas que é para nós todos nós, sem exceção, pensarmos. De que é que Deus há de querer que nós demos uma oferta a Ele? Porquê? Se você agarrar na Bíblia inteira e vai ver que Deus multiplica o que tem. Apareceu-lhe 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E disseram a Jesus, Jesus, manda-os ir embora. Nós não temos como cuidar de comer. E Jesus diz, dá-lhes de comer. Mas como? Não temos suficiente dinheiro para lhes dar de comer. Então o que é que vocês têm? Temos 5 pães e 2 peixes. Ou ao contrário, 2 pães e 5 peixes. É uma coisa assim. Temos alguns peixes e alguns pães. E sabe o que é que Jesus fez? Multiplicou. Que toda a gente comeu, saciou, ainda sobraram 12 cestos. Deus só vai multiplicar aquilo que tem na sua mão, vindo de nós para Ele. Vamos semear. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará.
Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que multiplicas, Senhor. És tu que enches a nossa boca de bens. És tu que nos estás a dar todo o suprimento que nós precisamos. No nome de Jesus. Amém. 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 Podemos sentar. 1 de Samuel 16:1. 1 de Samuel 16:1. O título da mensagem de hoje é O Seu Alvo. O Seu Alvo. Sendo Deus tão poderoso, será que Ele não sabe de cada um de nós? De cada um de nós. Quem nós somos, o que nós gostamos, o que nos faz feliz e tudo mais. Será que Deus não sabe isso? Claro que sabe. É impressionante, eu lembro-me que uma vez, já houve várias vezes na minha vida que eu dizia que não sabia o que havia de fazer. E eu orei a Deus e pedi-lhe que me desse orientação. E foi na altura que eu precisava de comprar um carro e eu não sabia que carro havia de comprar. Eu gostava muito de ter um Jeep, mas na altura os Jeeps eram muito grandes, desajeitados, consumiam muito, eram uns carros muito duros, não eram como os SUVs que há agora, que são tipo Jeeps, mas são uma coisa mais moderna. E eu pedi a Deus para orientação para me dizer o que é que... Até que de repente apareceu a possibilidade de comprar um carro. Um carro que eu gostava de ter. E já me tinha esquecido que eu queria ter e já tinha dito que eu gostaria de ter. E realmente foi um carro impecável, muito bom, um consumo muito bom, um carro espetacular. Mas Deus sabe o que vai no nosso coração. Deus sabe os nossos desejos, aquilo que nos faz felizes. E anos mais tarde, sem eu pedir sequer, Deus me perguntou se eu gostava de um determinado carro e eu disse que sim. E Deus veio-me dar esse carro. E você diz, mas então se Deus sabe tudo isso, por que às vezes nós não somos felizes? Por que às vezes estamos a passar por circunstâncias difíceis? Parece que as pessoas não percebem o que está a passar e não nos ajudam. Uma coisa eu ouvi da parte de Deus, uma coisa que ele disse a um profeta dele, Zorobabel. Ele dizia, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu tive provas disso na minha vida quando ele agarrou, Deus tirou sentimentos de mim. Eu achei aquilo tão impressionante, fiquei tão feliz na altura, porque Deus tinha o poder de até tocar no meu interior. Ele fez apagar coisas da minha vida, coisas que me magoavam na minha vida. Ele fez apagar coisas que eu esqueci por completo e não me lembro sequer. Ele tem tanto poder, tanto poder, tanto poder, que eu creio que a maioria das vezes nos esquecemos disso e nos limitamos à terra e pensamos no que é terreno, no que é limitável,
nas possibilidades só terrenas e não nas possibilidades de Deus. Eu quero-vos contar algo que aconteceu há muitos anos atrás com um menino que se chamava Davi. Ele mais tarde viria a ser o rei Davi. 13 anos mais tarde, para ser mais preciso. Mais ou menos 13 anos mais tarde. Na altura, o rei que estava colocado por Deus no trono tinha desobedecido a Deus. E é a coisa pior que nós podemos fazer, é desobedecer a Deus. Fugir à sua vontade. Ouça bem uma coisa. Se você leu alguma coisa na Bíblia, tente perceber o que lá está escrito. Tente buscar mais opiniões, ver mais coisas. Se você leu alguma coisa na Bíblia, por favor, faça isso. Porque ao fazer isso, você está a obedecer a Deus. Se você não fizer, você está em desobediência a Deus. Veja o que Saul desobedeceu a Deus e então Deus rejeitou Saul. Mas ele continuava a ser rei. E mesmo depois do que vai acontecer agora, do que Deus vai dizer a Samuel para fazer, mesmo depois disso, 13 anos depois, ele continua a ser rei até 13 anos depois, até a sua morte. Veja o que está aqui escrito. 1 Samuel 16:1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando traz dó de Saul, o rei Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque de entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel ficou muito aflito por dizer: mas se eu vou ungir alguém como rei, é muito complicado, o rei vai saber, pode mandar matar. E Deus disse a ele: não, vais dizer que vais fazer uma oferta e vais chamar, fazer vais fazer um sacrifício e vais convidar Jessé para fazer esse sacrifício. Ele foi até lá e quando chegou lá viu o que toda a gente vê. Toda a gente vê as pessoas conforme a aparência. E não vê as pessoas como Deus vê. Ele foi lá, chegou lá, e aqui, no versículo 6, 1 Samuel 16:6, um pouco mais abaixo, e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porquê? Porque ele era homem de guerra, possante, capacitado, e ele pensou: é este. Sem dúvida que é este. E vejam a resposta de Deus. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que lhe está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E então foram chamando filhos, e então José fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Versículo 10. Porém Samuel disse a José: o Senhor não tem escolhido estes. Então José ficou: então
E no versículo 11 diz assim, disse mais Samuel a José, acabaram-se os jovens? Acabou os teus filhos? E disse, ainda faltou o menor. Eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a José, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que venha aqui. E mandou buscá-lo e o trouxe, e era ruivo, formoso de semblante e boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Ouça bem, o mais improvável para os homens é o mais provável para Deus. Deus não olha para as pessoas e não vê nas pessoas o que nós vemos. Não, aquela pessoa bem a cantar é espetacular. Como é que é o seu coração? Não, aquela pessoa a tocar, ei, epá, toca mesmo bem. Como é que é o seu coração? Você sabe quantas pessoas eu vi a tocar para Deus. Estou a falar para Deus. A tocar para Deus e estavam com mais prazer no que estavam a tocar do que estavam a fazer, a louvar a Deus. Sabe quantas pessoas eu vi mentirem para não irem tocar na igreja? Então, mas onde é que está o coração dessas pessoas? Deus olha para o coração. Por isso é que algumas pessoas não percebem, mas como é que é este? Como é que este chegou a este sítio? Como é que este... Vocês não percebem e não entendem. Deus olha para o coração. Davi foi eleito, ungido como rei. Mas ele não era rei. Mas começou um processo para se tornar rei. Em todo o processo de se tornar rei, a primeira coisa que foi preciso foi colocá-lo ao pé do rei. Então o que é que aconteceu? Mal Davi foi ungido como rei, um espírito maligno apossou-se de Saul. O Espírito Santo ausentou-se de Saul e um espírito maligno veio até ele. E então Davi tinha o Espírito Santo agora. Então e agora? E agora mandaram chamar porque sabiam que ele tocava a harpa. E então ele foi até ter Saul e tocou a harpa e o espírito maligno ausentava-se de Saul. E ele ficava bem. E então ele pediu ao pai, olha, deixa ficar cá o moço. E o moço ficou. Só que houve um dia que os filisteus invadiram a terra e com eles veio também um grande exército de filisteus e um grande homem de guerra, Golias. O que é que aconteceu? Ele agarrava, tragam o vosso campeão para que lute comigo e então nós deixaremos em paz. O que eles queriam fazer era que alguém viesse lutar e aquele que viesse lutar, o que perdesse, perdia aquela guerra, aquela batalha. Ninguém dos israelitas se queria chegar à frente. Mas Davi, quando ouviu ele amaldiçoar o Deus de Israel, ele não se aguentou. E ele disse, quem é este incircunciso para que venha desafiar os exércitos do Deus vivo? E então ele disse ao rei, rei, eu vou lá. E o rei tentou-lhe meter a armadura dele, mas ele não conseguia andar com aquilo, não, era desajeitado, não dava, nem que sequer cabia nele. E então Davi foi para a batalha sem espada, sem lança, sem escudo, apenas com umas pedras que apanhou e uma funda que atira as pedras, que faz com que as pedras vão mais longe.
Golias, quando o viu, disse: mas quem és tu? Só algum cão para vires com paus e pedra? Davi atira a pedra. A pedra crava-se na cabeça e o mata. E ele cai no chão. E Davi corre até ele, tira-lhe a espada e corta-lhe a cabeça. Os exércitos filisteus, ao verem aquilo, fogem. E o exército de Israel os persegue. E a partir daqui começam os problemas de Davi. Davi torna várias batalhas e é tão aclamado pelo povo que Saul, o rei Saul, fica com inveja dele. Mas ele tinha prometido a filha dele, a filha de Saul, para que se casasse com Davi. E assim foi. E depois desenrolou-se tudo. Saul começou a perseguir Davi por inveja e dizendo que ele estava a fazer mal ao rei. Nunca fez mal ao rei. Houve a altura que ele podia ter o matado, não o fez. Cortou-lhe um pouco do vestido, da orla, e mesmo assim é que só cortar aquilo lhe doeu o coração. Mostrou ao longe ao rei e dizer: não tenho nada, nem te fiz mal algum, podia te ter matado e não te matei. Outra vez também aconteceu e ele tirou-lhe a lança para lhe provar que podia ter matado e não o matou. O que é que eu vos quero dizer com tudo isto? Deus colocou em Davi um alvo na vida. Davi era segundo o coração de Deus, segundo o próprio Deus, porque Davi tinha um coração voltado para Deus. Mas isso impedia de fazer erros? Infelizmente não, e fez vários. E pagou na sua família por causa disso. Sua família pagou bem caro, com morte até, os erros que ele fez. Mas Davi era obediente a Deus. E eu quero que você entenda uma coisa. Todos nós, infelizmente, erramos. Mas você tem que voltar o seu coração para com Deus. Qual é o seu alvo? Eu lhe digo, é o alvo que Deus lhe der. Que Deus lhe mostrar. E você diz: não, mas eu atualmente não tenho, não sei. Então busca ao Senhor para que Ele possa mostrar qual é o alvo para a sua vida. Porquê é que eu estou a dizer assim e desta forma? Porque você pode agarrar e fazer. Grande parte dos alvos das pessoas quase sempre é dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Não, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse isto, se eu tivesse aquilo, então era feliz, ouça, eu lhe vou dizer uma coisa. Quantas pessoas que são ricas se têm matado? Quantas pessoas que têm dinheiro e têm abundância se têm suicidado? Quantos e quantos e quantos? Quer dizer que o dinheiro é mau? Não, o amor ao dinheiro é que é mau, não é o dinheiro. O dinheiro é como qualquer outro objeto. Faz a sua função e tem a sua função. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você sabe o que o faz feliz? Ou você pensa que sabe o que o faz feliz? Veja o que está aqui escrito. Salmos 128, 1. Salmos 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois como morado o trabalho das suas mãos,
comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira em roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará em Sião, e tu verás o bem em Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos em paz sobre Israel. Será que Deus não sabe como nós vamos ser felizes? O que nos faz realmente felizes? Algumas pessoas estão a trabalhar num sítio que não os está a fazer feliz. Por que é que vocês não buscam ao Senhor para saber, a pedir um trabalho que vos faça feliz? Alguns estão num casamento e pensam, então, mas eu casei para ser feliz e não estou a ser feliz. Você percebeu errado. Você tinha que ser feliz antes para entrar no casamento. A sua esposa tinha de ser feliz antes de entrar no casamento. E agora você tem que se entender os dois para se tornar uma só carne, para que se tornem os dois felizes. Alguns dizem, não, mas você não entende, há coisas que me deixam muito felizes. É? E a minha pergunta é por quanto tempo? Grande parte das pessoas que receberam dinheiro, como é que se chama aquilo? Ganharam lotaria, eram milhões e coisas assim. Grande parte destas pessoas é que é mesmo a palavra derreter o dinheiro todo, destruir o dinheiro todo. Não aplicaram bem, só gastaram, só gastaram. Pensavam que assim iam ser felizes. E quando chegaram ao fim não tinham nada. E voltaram a ficar infelizes, ou quer dizer, nunca foram felizes. Davi tinha um objetivo: ser rei. Passou por muito para poder ser rei, mas Deus o colocou como rei. Será que todos nós vamos ser reis? Deus diz que escolheu para nós como reis e sacerdotes para poder vencer nesta terra. Mas será que você entendeu bem? Mas eu vos digo, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso quer dizer que você tem que orar buscando a Deus. Veja o que este homem diz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nos seus caminhos, não nos seus caminhos. Nos caminhos de Deus, não nos seus próprios caminhos. Você sabe quantas portas se têm aberto só por causa da pessoa que ora? Você sabe quantas coisas têm sido destruídas, quantas igrejas, quantos casamentos, quantos tudo mais, porque as pessoas não percebem e não entendem qual o seu alvo. Você deve buscar ao Senhor para saber de Deus qual o seu alvo. E então você vai lutar por esse alvo. E Deus o vai fazer feliz. Mas por que eu estou a insistir tanto em felicidade? Eu quero lhe mostrar uma coisa.
3 de João 1:2. Terceira de João 1:2. Esta é uma carta escrita pelo presbitério a Gaio. E veja aqui no versículo 2: Amado, desejo que te vá bem todas as coisas, que tenhas saúde, assim como vai bem tua alma. Então este não é o desejo expresso de Deus para cada um de nós? Ouça, Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Porquê? Porque nos quer bem, porque nos ama. E depois vamos ser infelizes na Terra? A primeira reação de todo ser humano é qualquer coisa. Não, isto não me está a fazer feliz. Isto não me está a fazer... Isto, onde eu estou não estou feliz. No casamento não estou a ser feliz. No trabalho não estou a ser feliz. O que estou a fazer não estou a ser feliz. Então, largo tudo. É a primeira reação. Mas fugir não é solução. Nunca. A solução é você lutar. Não, então tenho que fazer como eu quero, como eu quero. Não. Lutar orando. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para isto Deus nos chamou. Para lutar orando. Você está a entender? Cada vez que você tem uma reação na carne, é para tentar resolver coisas na carne, que a maioria das vezes não resolve. Não resolve nada. Nada. Absolutamente nada. No entanto, se você orar, opa, não é a sua força, não é as suas capacidades, não é a sua ideia, é o poder de Deus a atuar. Porque Deus diz, tudo o que pedires orando, creio que o recebereis e tê-lo-eis. Jesus disse, tudo o que pedis em meu nome eu farei. Para que o vosso gozo, a vossa alegria extrema se cumpra. Mateus 18:18. Veja o que está lá escrito. Mateus 18:18. Isto fala sobre oração. Isto fala sobre a forma como você fala, o que você fala, o que você acredita. E diz, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O que é que você acredita e o que é que você tem falado? Por causa de acreditar no que está a falar. O que você acredita e o que fala é o que vai acontecer. Para o bem ou para o mal. Porque Deus diz, ouça, tu que és meu filho, tudo o que disseres, tudo o que ligares na terra, eu ligo no céu. Tudo o que desligares, eu desligo. A maioria das pessoas fala tanto sobre doença que ligam a doença às suas vidas. Ah não, mas é o que está a acontecer e vai continuar, infelizmente. Porque em vez de falarmos a cura, se fala a doença. Em vez de falar a falta financeira, porque é que você não falta a bênção? Em vez de você falar a confusão, o litígio, o conflito, porque é que você não fala a paz? Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que tu desligares será desligado.
Então desliga a doença da sua vida. Desliga a falta financeira. Desliga o conflito, o litígio. E fala o que é bom. Você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, por que eu estou a dizer isto? Porque a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Todo aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é um filho de Deus. Esses têm poder. E você está a dizer, tem poder? Sim, tem poder. Tem muito poder nas suas palavras. E tem que ter muito cuidado com o que fala. Muito cuidado. Em relação à vida dele e inclusive à vida de outras pessoas. Que tem que ter muito cuidado. Porquê? Porque Jesus disse, aquele que dizer que alguém é maldito será réu no inferno. Será réu perante o Pai. Eu quero que você entenda uma coisa. Como é que você está a falar? Epá, para um pouco e veja o que é que você anda a dizer. Pare, pense, veja. Epá, os telemóveis agora têm a possibilidade de até gravar som. Grave uma conversa sua. Ouça depois. Veja o que é que você anda a dizer. E se você vir que alguma coisa não está bem, mude a sua maneira de falar. Para que a bênção possa chegar até si. Claro que com isto tudo os pensamentos vão vir à sua cabeça. Não, isto não funciona assim, não é assim, não é bem. Não é bem assim. Mas Deus, quando criou a terra, disse haja luz. E houve luz. O que eu quero que você entenda é que existe muito mais poder nas nossas palavras do que nós imaginamos. Discípulos vieram ter com Jesus, que Jesus tinha mandado para abençoar outros. E os discípulos vieram e disseram, Jesus, pelo teu nome, até os demónios se sujeitam. Então quer dizer que nós usamos o nome de Jesus e os demónios se nos sujeitam. Então tem de ser através de quê? Palavras. Palavras. Não é ações. Palavras. Outra vez. Palavras. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu espero que as pessoas que me estão a ouvir estejam a entender. Existe muito mais poder na sua boca do que você imagina. E à medida que você vai tomando consciência disso, à medida que você cada vez tem que ter mais cuidado com o que fala. Eu tenho muito cuidado com o que falo. E infelizmente às vezes erro, mas muito cuidado com o que falo. Até em relação, ouça bem o que eu lhe vou dizer. Até inclusive a governantes de outros países. Governantes de países que eu acho que estão a fazer coisas erradas. Eu tenho cuidado com o que eu falo contra eles. Eu não quero falar contra ninguém, porque eu posso estar a fazer uma coisa que Deus não quer. Eu não quero fazer isso. Posso não concordar, posso não achar bem, mas eu não conheço o plano de Deus para a vida dele e de todos os outros. Então, mas está errado. Eu não sou Deus. Por isso eu tenho que ter cuidado com o que falo. Mas se alguma coisa eu posso fazer é na minha vida. Na vida daqueles que estão à minha volta. Na vida daqueles que me buscam para orar comigo. Esses eu posso fazer a diferença. Você entende? Porque sabe porquê? Olha o que está aqui escrito. Também vos digo, versículo 19, também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa
que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. É a palavra de Deus a confirmar que os nossos pedidos são feitos e acontecem, e há realidade. E você diz, está bem, mas há coisas que são muito difíceis. Ora, aí é que está. Difíceis para os humanos, possível para Deus. Impossível para os humanos, possível para Deus. E é uma das coisas que você tem que se habituar nos alvos que Deus lhe vai dar, quase sempre são muito grandes. São coisas muito grandes. Impossíveis para os homens, possíveis para Deus. E você não deve limitar a sua vida àquilo que é possível. Você tem que limitar a sua vida ao impossível. Porque para isso Deus o chamou. Deus diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que decidem andar com Deus, decidem estabelecer o alvo nas suas vidas, aquilo que Deus lhe mostrou, e ir em frente e não desistir. Muitas das vezes aparecem impossibilidades. Não, isto não dá, dizem-nos a nós que não dá, não pode ser, mas quem é que está a dizer assim? É Deus que lhe está a dizer? Não. Então, apareceu há pouco tempo um vídeo, e eu até partilhei esse vídeo, e o vídeo era de uma criança muito pequenina, mesmo pequenina, que 3 anos, 4 anos, não sei. Era mesmo pequenina. E estava com um pneu de um carro. E ela tentava levantar aquele pneu. A gente olhava, ele era tão pequenino, a criança era tão pequenina, como é que ia levantar aquele pneu? E andava ali de volta para tentar levantar o pneu. E na legenda dizia: ninguém lhe disse que não podia ser feito. Ninguém lhe disse a ele que era impossível, a essa criança. Sabe o que é que a criança fez? Levantou o pneu. Eu não sei como é que ela fez aquilo, mas ela levantou o pneu e meteu-o a rodar. E estava todo feliz. Ninguém lhe tinha dito que era impossível. E a maioria das vezes nós paramos de fazer coisas na nossa vida porque ou achamos que é impossível ou alguém nos diz que é impossível. Nos esquecemos que o Criador da Terra que está connosco e nos diz, em verdade vos digo, tudo o que ligares na Terra será ligado no céu. O próprio Deus vai fazer acontecer. Você vai se dirigir pelo que vê, pelo que está a acontecer na sua vida, ou por Deus. O que é que você vai fazer? Vai continuar a viver, ou antes, a sobreviver na derrota, ou vai viver na vitória com Deus? Mas isso é impossível. Ora, aí é que está. Para isso nós fomos chamados para o impossível, para acontecer coisas impossíveis na nossa vida, para nós podermos mostrar aos outros que o nosso Deus é grande, é poderoso, e o impossível faz parte da nossa linguagem, no nome de Jesus. Está mais que na altura disso. Que o mundo saiba quem é o nosso Deus. Para que nós possamos orar o que devemos e fazer manifesto o poder de Deus nesta terra, no nome de Jesus. Deus não nos chamou para a derrota, nos chamou para a vitória. Por isso é que nos diz que somos mais que vencedores por aquele que nos chamou, por aquele que nos amou, por aquele que deu a vida por nós.
Não estabeleça impossibilidades na sua vida. Não estabeleça, não dá, não vai poder ser, não vai poder acontecer, não é. Pare com isso. Vai acontecer e é aquilo que eu vou declarar com a minha boca que vai acontecer no nome de Jesus. Porque tudo o que eu ligar na terra vai ser ligado no céu. E está mais na altura de fazermos isto. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? E você diz, não sei. Então aí está. Busca o Senhor. Busque saber de Deus qual é o seu alvo. Se calhar Deus já lhe mostrou, já lhe deu um sonho, já lhe deu uma visão, já alguma coisa lhe fez vir até si. Está mais que a altura de você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque Deus escolheu assim. Então, não se deixa bater pelas circunstâncias. Não se deixa bater porque, infelizmente, querem impedir que você seja feliz. O diabo quer impedir que você seja feliz. Ele vai tentar de tudo. Ele vai tentar destruir a sua alegria, o seu trabalho, o seu casamento, os seus filhos. Ele vai tentar de tudo. Mas eu dizendo isto, estou-lhe a dar autorização. Não, eu quero que você perceba que esta é a intenção. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas está na nossa decisão, está na nossa boca. O nós falarmos o que queremos e recebermos o que falamos. Veja o que está aqui escrito. Eu sei que é em João. João 16, 23. Eu quero terminar com esta palavra, para você perceber que isto não é a brincar. O próprio Jesus disse isto para nós. Não é brincadeira. Veja, João 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria extrema se cumpra. Está na altura desta terra ver o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. O povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. Você é povo de Deus? Está na altura de se levantar. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos dizer, Pai, sou eu, Senhor. Tu sabes quem eu sou. Tu me conheces. Tu me conheces desde o ventre da minha mãe. Tu sabes tudo de mim. E sabes que algumas vezes eu tenho cedido à pressão.
Eu tenho ficado triste. Quando está na minha mão a possibilidade de mudar tudo e eu não o faço, Senhor. E eu te peço perdão por isso. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a fazer a tua vontade. Porque eu sei que daí vem a felicidade para mim. Porque tu me conheces no meu interior. Tu sabes quem eu sou e como eu sou. Se cumpre em mim a tua vontade, que tudo seja para a tua glória e honra, que o teu nome seja exaltado sobre a terra e que o conhecimento de ti se espalhe por toda a terra, assim como o mar cobre a terra. Senhor, que acima de tudo, que o teu nome seja exaltado. E que nós sejamos dignos de usar a tua palavra, o teu poder, para fazer a tua vontade e só a tua vontade, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Guia-nos, dirige-nos, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Põe cuidado na nossa boca, para que possamos orar o que devemos orar e não falar mal de ninguém, no nome de Jesus. Porque o julgamento vai vir de ti, não de nós. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Busca Deus, saiba o seu alvo, estabeleça o seu alvo. No nome de Jesus. Amém.